No quinto dia após o fim do exame unificado, o pai de Lucian já havia preparado tudo. As lanternas vermelhas e os fogos de artifício estavam espalhados por toda a casa. Ele sabia que os resultados de seu filho seriam divulgados nas próximas semanas e já estava animado, pronto para comemorar as boas notícias que estavam por vir. A irmã mais nova de Lucian também ajudava animadamente o pai a estabilizar a escada. No entanto, os vizinhos podiam pensar diferente. O homem da casa ao lado, de óculos, observava pela janela a cena agitada na mansão da família Lu, onde as lanternas estavam penduradas bem alto. Ele sorriu e disse que parecia que os vizinhos estavam prestes a comemorar algo. No entanto, sua esposa não ficou impressionada. Ela reclamou impacientemente. Desde que aquela família se mudou, não houve um momento de paz. O fato de a família Lu ter conseguido comprar uma casa maior do que a dela a incomodava muito. Ela olhou com desdém para a família Lu e se lembrou do incidente daquela manhã, quando o pai de Lucian havia deixado cair uma cesta de laranjas. Nesse momento, uma buzina alta soou e a mulher decidiu causar uma cena. O pai de Lu, agachado no chão, recolhia rapidamente as laranjas espalhadas com mãos e pés, enquanto dizia repetidamente: "Já vai acabar, já vai acabar." Apesar de seus esforços, sua voz ansiosa não conseguia abafar as buzinas cada vez mais insistentes ao seu redor. Mesmo que o carro da mulher pudesse facilmente desviar, ela intencionalmente passou por cima das laranjas. Enquanto isso, o marido dela tentava convencê-la a não ser tão dura, lembrando-a de que somos todos vizinhos, afinal. Ao ouvir isso, os olhos da mulher se arregalaram em descrença por seu marido estar defendendo os vizinhos. Justamente nesse instante, uma nova buzina soou, e ela, sem conter a raiva, quis saber quem ousava buzinar tão cedo. Ela automaticamente culpou a família Lu por tudo, achando que era o pai de Lucian protestando pelo ocorrido. Ela gritou, furiosa, dizendo que, mesmo que algumas laranjas fossem esmagadas, isso poderia ser compensado, e que mandaria um caminhão cheio de laranjas para eles. Quando estava prestes a sair para reclamar, seu marido viu a placa do carro que estava em frente e ficou paralisado. Como funcionário do governo, ele reconheceu imediatamente o veículo. Era o carro oficial do governador. Diante da casa, uma enorme comitiva se aproximava lentamente, uma fila de Mercedes pretos de classe executiva. À frente, havia um sedã de luxo alongado, o topo de linha. Suor frio escorreu pela testa do homem. Ele já havia ouvido rumores sobre um grande estudioso de artes marciais ter surgido na província, mas nunca imaginou que o próprio governador viria pessoalmente buzinar em sinal de parabéns. Ele concluiu que o governador havia feito uma visita especial para esse estudioso, o que só poderia significar que o lendário primeiro colocado do exame unificado morava ali, naquela comunidade. Sua esposa também se empolgou imediatamente, correndo para dentro de casa para trocar de roupa, pronta para conhecer o estudante lendário e construir uma boa relação com ele. Os benefícios futuros eram óbvios. No entanto, quando ela olhou novamente para a família Lu, que também estava curiosamente observando o que acontecia, seu rosto voltou a demonstrar desdém e repulsa. A família Lu estava na ponta dos pés, olhando para fora. Um jovem correu para cumprimentar a família de Lucian. Enquanto a família ficava entre nervosa e confusa, a comitiva preta parou lentamente em frente ao portão deles. A porta do sedã de luxo se abriu e um homem alto de meia-idade, vestido com um terno cinza, saiu. Assim que desceu do carro, ele sorriu e cumprimentou a família Lu com uma voz forte e profunda. "Perdão pela interrupção. Esta é a casa de Lucian, o primeiro colocado em artes marciais da província de Arataka. Galera, o nome do governador vai ser Almighty. O nome dele é Xia Pingnan." A visita era ninguém menos que o governador da província de Arataka, Almighty, que também era um avô. Ao ouvir isso, a família Lu foi tomada por uma imensa surpresa e alegria. Seus rostos se encheram de uma felicidade indescritível. A vizinha, que assistia a tudo pela janela, sentiu sua cabeça girar e ficou atonita. De repente, ela perdeu as forças nas pernas e caiu no chão em estado de choque. O lendário primeiro colocado em artes marciais era justamente o filho mais velho daqueles vizinhos que ela desprezava, considerando os caipiras. Sentada no chão, ela ficou completamente sem reação, sem conseguir pensar em nada. Ao lembrar-se de tudo o que havia feito contra a família Lu nos últimos dias, ela sentiu como se sua alma tivesse saído do corpo. Lucian então abriu lentamente os olhos e moveu levemente o corpo, fazendo uma série de estalos vindos do pescoço e das articulações. Ele olhou para a própria pele, notando uma camada de sujeira cinza clara que parecia oleosa. Tendo alcançado anteriormente o primeiro estágio da técnica do corpo dourado imortal, agora era difícil expelir impurezas do corpo. No entanto, agora que havia entrado no segundo estágio da técnica imortal do corpo dourado, novas impurezas começaram a ser expelidas de seu corpo. Isso indicava que Lucian havia começado a se fortalecer novamente. Ele então decidiu tomar um banho rápido. Depois de se lavar, Lucian secou o corpo e saiu do banheiro, pegando casualmente o celular para dar uma olhada. Ele encontrou uma pilha de mensagens não lidas, a maioria vindas de sua irmã mais nova. "Maninho, você agora é o número 1 do país. Você se tornou o maior estudioso das artes marciais." Seguido de um emoji dançando. "Maninho, tem tanta gente aqui em casa. Por que você ainda não acordou? Maninho, desce logo. Tem muita gente aqui. E até um grão-mestre." Lucian, surpreso ao ver a terceira mensagem, imediatamente espalhou seu poder psíquico a partir de seu quarto. Como uma onda, sua energia se espalhou pelo ambiente. Na sala do primeiro andar, alguns estranhos estavam sentados.
sentados. Entre eles, uma pessoa parecia feita de chamas. Sua energia vital era como uma fornalha ardente, emitindo luz e calor intensos. Comparados a ele, os outros artistas marciais pareciam apenas pedaços de carvão e poeira ao lado de um fogo rugindo. Aquela pessoa de repente levantou o olhar. Ao mesmo tempo, também viu Lucian. Parece que nosso maior estudioso das artes marciais finalmente acordou. Na sala, o homem de terno cinza olhou para o topo da escada do segundo andar e sorriu enquanto colocava a xícara de chá sobre a mesa. Os pais de Lucian ficaram momentaneamente atonitos. No instante seguinte, viram o filho aparecer no topo da escada. O governador Almighty, o primeiro a se levantar, fixou o olhar intensamente no jovem que descia as escadas. Observou o rapaz confiante, de aparência marcante e físico imponente. Seu cabelo ainda estava molhado, sinal de que acabará de sair do banho. Seu rosto mantinha uma expressão serena e impenetrável, uma maturidade rara para alguém de sua idade. No entanto, o governador Almighty via muito mais do que as aparências. Sob seu olhar aguçado, o jovem que caminhava em sua direção parecia o sol nascente. Ao ver que o filho havia acordado, o Sr. Lu rapidamente começou a apresentar os convidados ilustres. Este é o governador Almighty da província de Arataka. O segundo é o prefeito da cidade de Lago Branco. E por fim, o presidente Xiao, que você já conheceu antes. Lucian assentiu levemente, caminhou até o governador Almighty, trocou cumprimentos e então cumprimentou o prefeito e o presidente Xiao. Após apertarem as mãos, todos voltaram a se sentar. O governador então explicou que sua visita não anunciada era para parabenizar Lucian por ter alcançado o primeiro lugar no Exame Nacional Unificado deste ano, tornando-se o maior estudioso das artes marciais. Mesmo faltando ainda 2 semanas para a divulgação oficial dos resultados, o governador garantiu que já estavam praticamente finalizados. Apenas a ordem final de classificação faltava ser divulgada. E não havia dúvidas, Lucian já era o campeão nacional. Mesmo sem ver as notas acadêmicas de Lucian, o governador estava certo de que ele havia quebrado o recorde nacional do exame. Disse ainda que, ao receber a notícia logo pela manhã, correu para encontrá-lo pessoalmente e entregar as recompensas em nome da província. Com um olhar, o governador sinalizou para seu secretário, que prontamente se aproximou trazendo alguns itens. Entre eles, um cartão bancário com valor de 50 milhões e uma residência de 400 metros quadrados localizada no centro da província de Arataka. Apesar de não ser maior que a atual mansão da família Lu, o gesto simbolizava o reconhecimento da província. Sorrindo, o governador perguntou: agora que Lucian tem o poder de um artista marcial de 6º nível, já decidiu qual universidade de artes marciais deseja frequentar? Hinata, que estava atrás do irmão, ficou chocada ao ouvir isso. Olhou para ele como se estivesse diante de um monstro. Mal podia acreditar que ele já havia alcançado o 6º nível. Lucian assentiu. Ele havia decidido se inscrever em uma das universidades marciais divinas da capital real. O governador já esperava essa resposta. Ele então pediu ao secretário que trouxesse uma pilha de envelopes, cartas de recomendação das 7 universidades marciais divinas da capital real. Com um sorriso um pouco amargo, explicou que ficou surpreso ao ser contatado pelas 7 universidades, todas pedindo que entregasse pessoalmente suas cartas de recomendação a Lucian. Isso nunca havia acontecido antes. Entregando os envelopes, disse: cada uma dessas cartas representa um santuário marcial, o sonho de incontáveis estudantes de artes marciais em todo o país. E agora, todas estão diante de você, esperando pela sua escolha. Hinata estava maravilhada. Tudo aquilo parecia um enredo de mangá acontecendo na própria sala de estar. Após alguns segundos de reflexão, Lucian embaralhou os 7 envelopes com os olhos fechados e então retirou-um aleatoriamente. A 7ª Universidade Marcial Divina. Ele olhou para o envelope em sua mão, sentindo-se ao mesmo tempo surpreso, e nem tanto. Lucian e os outros observavam com expressões curiosas. Eles pensavam que Lucian iria considerar cuidadosamente suas opções e escolher a universidade que mais combinasse com ele ou que mais gostasse. No entanto, não esperavam que seu processo de decisão fosse tão único. O governador Almighty comentou: as 7 universidades divinas marciais foram fundadas com base na herança dos santos marciais. Embora a 7ª universidade possa ter uma herança um pouco menos profunda, seu corpo docente e outros aspectos não são inferiores às outras 6. O governador então recomendou que Lucian começasse a considerar a obtenção de uma arma. Com isso, ele tirou seu cartão de visitas e o entregou a Lucian, dizendo que, assim que ele escolhesse sua especialização e o tipo de arma que gostaria de dominar, deveria ligar para ele. O governador pessoalmente escolheria e presentearia Lucian com uma arma de nível inferior ao 6, como forma de celebrar suas conquistas. Lucian agradeceu e aceitou o cartão. Mesmo a arma mais barata de nível 6 era extremamente cara, então recusar a boa vontade de um governador que também era um grande mestre seria, sem dúvida, um ato muito indelicado. Como esperado, ao ver Lucian aceitar o cartão com firmeza, o sorriso no rosto do governador Almighty se ampliou ainda mais. O governador se levantou para se despedir, fazendo questão de cumprimentar também os pais de Lucian.
Antes de partir, ele se desculpou dizendo que realmente não queria causar transtornos naquele dia. É que, ao saber que sua província, Arataka, havia produzido um talento tão excepcional, ficou empolgado e correu para conhecê-lo pessoalmente. O prefeito e o presidente Xiao também se levantaram para se despedir. A família os acompanhou calorosamente até a porta e se despediu com gratidão. Depois que os convidados partiram, a família retornou ao interior da casa. O pai declarou: "Hoje devemos comemorar isso como se fosse um feriado." A atmosfera estava alegre e calorosa. Era um dia digno de ser lembrado. A família passou aquela noite especial juntos, repleta de risos e felicidade. Em uma sala de conferências mal iluminada, várias figuras estavam profundamente concentradas estudando o perfil de Lucian. Fazia anos que não se interessavam tanto por alguém. "Talvez este ano seja diferente", murmurou um deles, com os olhos brilhando. Ele não era outro senão o santo marcial de Jade. Alguns dias depois, Lucian embarcou em sua jornada para a capital real. Despediu-se dos colegas de classe, abraçou a família no aeroporto, passou pela segurança e embarcou no avião. Lucian sabia pouco sobre a capital real, mas entendia o motivo de as 7 universidades se destacarem. Cada uma delas abrigava uma herança marcial completa. Além disso, cada uma possuía uma torre marcial divina única. A universidade que Lucian escolheu era mais jovem, fundada há apenas 57 anos por Tanjiro Kamado, também conhecido como Santo Marcial de Jade, um dos 3 santos marciais vivos da nação. Tanjiro Kamado tinha pouco mais de 100 anos e ainda estava no auge de sua vida. Considerava-se jovem entre os santos marciais, já que eles podiam viver mais de 300 anos, bem além da expectativa de vida das pessoas comuns, quase como seres imortais das lendas. Na história da nação, apenas 9 santos marciais haviam surgido. A maioria apareceu durante os primeiros 150 anos da Era Marcial, um período de prosperidade para as artes marciais, com inúmeras oportunidades, inspiração e talentos emergindo por toda parte. Porém, devido aos tempos turbulentos, muitos desses poderosos morreram em batalhas contra feras exóticas ou em guerras civis entre diferentes nações. Lucian aprendeu em sua aula de história que, durante o primeiro século da Era Marcial, sua nação e outra rival lutaram pelo título de líder mundial nas artes marciais. Foram enviadas legiões de artistas marciais ao campo de batalha, inclusive vários santos marciais. Muitos morreram nessa guerra, tornando-a uma das mais trágicas da história moderna. O mais triste é que muitos desses grandes talentos não caíram contra feras exóticas, mas sim devido a disputas internas. Quanto ao desfecho daquela guerra, talvez seja melhor deixá-lo no esquecimento. Fora Tanjiro Kamado, que nem era nascido naquela época, os 2 outros santos marciais ainda vivos hoje foram sobreviventes desse conflito. Além de conhecer Tanjiro Kamado como santo marcial e reitor da 7ª Universidade Marcial Divina, o que mais intrigava Lucian era a Torre Marcial Divina dentro da universidade. Dizia-se que essa torre replicava com perfeição o estado de cada santo marcial durante diferentes fases de suas vidas, representando o ápice da integração entre artes marciais e tecnologia. Mais ainda, ao conquistar um determinado número de andares, havia chance de conhecer pessoalmente um santo marcial e talvez até se tornar seu discípulo. Mas Lucian não estava particularmente interessado em se tornar discípulo de um santo marcial. Em seu mundo onírico, ele ainda possuía heranças de artistas marciais de nível 10 e 11 que nem sequer havia praticado. Então por que ele se importaria com a herança de um mero santo marcial de 9º nível, se não fosse pelos requisitos obrigatórios do governo para talentos prodígios nas artes marciais? Lucian só não foi direto para o Distrito Militar Oriental e se alistou na guerra porque é exigido que talentos prodígios como ele completem um certo número de créditos na universidade antes de serem autorizados a entrar no campo de batalha. Ele suspirou por dentro, mas não havia o que fazer. As regulamentações do país proibiam estritamente que indivíduos como ele fossem para a guerra cedo demais. O medo de perder um talento precioso tão jovem fazia com que essas pessoas tivessem que passar por treinamentos e adquirir conhecimentos profissionais relevantes na universidade antes de se juntarem às forças armadas. Isso era visto como uma forma de proteção indireta para a elite da humanidade, evitando perdas desnecessárias. Para Lucian, isso não fazia tanta diferença. Seu objetivo principal era terminar os estudos o mais rápido possível e se formar na Universidade dos Santos Marciais. Foi então que uma garota embarcou no avião e, por coincidência, Lucian a conhecia. Ao se virar, ele viu uma jovem parada atrás dele, com um semblante animado e refrescante. Ela também carregava uma mochila e puxava uma pequena mala. Seu rosto transbordava surpresa e alegria. Era ninguém menos que Yang, a mesma que participou do acampamento de prodígios com Lucian e que também era veterana da escola da irmã dele. O que Lucian não sabia era que, no dia anterior, sua irmã havia mandado algumas mensagens para Yang, avisando que o voo do irmão sairia ao meio-dia e a encorajou a ser corajosa. Afinal, Yang havia recusado sua vaga na Universidade Marcial de Arataka para ir à capital real, tudo para ficar mais próxima de Lucian, algo que a irmã dele aprovava totalmente. Por coincidência, eles não só estavam no mesmo voo, como também sentados lado a lado. Lucian ficou momentaneamente atônito ao ver o cartão de embarque de Yang. Ele não esperava que ela também estivesse indo para a capital real, e ainda por cima, viajando com ele. De repente, ele se lembrou da sessão de cônjuge dentro do Reino dos Sonhos, e ao olhar para a bela garota ao seu lado, uma leve preocupação surgiu em seu coração. Será que? Ah não, de novo não. 2 horas depois,
depois, os dois desembarcaram juntos. Ao observar os prédios magníficos e a cidade movimentada, Lucian pensou consigo mesmo: essa sim é uma capital real. Talvez a imponente base militar 1359 que ele havia visto no Reino dos Sonhos também fosse assim antes de ser destruída. Vendo alguns trabalhadores da limpeza pularem de locais altos ou se grudarem às janelas como o Homem-Aranha, ele percebeu que esse lugar não era brincadeira. Refletindo por um instante, Lucian decidiu acompanhar Yang até sua universidade. Ficou um pouco surpreso. Embora Yang não tivesse sido aceita na Universidade dos Santos Marciais, com seu talento ela certamente teria conseguido vaga em Dongni. Então por que ela escolheu vir para a capital real e estudar na Universidade Marcial Jing? Havia uma diferença considerável entre as duas instituições. De qualquer forma, sendo da mesma cidade, deviam cuidar um do outro. Lucian pegou uma das malas dela e seguiu à frente, planejando ajudá-la com a matrícula antes de ir para sua própria universidade. Ao vê-lo caminhando ao seu lado, Yang sentiu seu coração acelerar de forma inexplicável. Pensou consigo mesma que parecia que estavam começando a faculdade como um casal. Yang o seguiu obedientemente. Logo, eles passaram pelo portão principal da Universidade Marcial Jing e viram alguns jovens de cerca de 20 anos dando as boas-vindas aos calouros. Quando Lucian e Yang apareceram no portão, dois deles imediatamente pararam de conversar e olharam para a garota. Seus olhos brilharam ao vê-la. Ambos se aproximaram com sorrisos largos e uma atitude extremamente solícita, oferecendo-se para carregar as malas de Yang. Um deles era musculoso, usava regata e exibia os braços. O outro era alto, magro e loiro. Yang se assustou e rapidamente se escondeu atrás de Lucian. Lucian, no entanto, permaneceu calmo e entregou a mala aos dois rapazes. Ao vê-lo, ambos sentiram um forte senso de ameaça. Um deles perguntou se Lucian também era calouro na Universidade Marcial Jing. Nos últimos dias, Lucian havia aprendido a esconder sua energia sanguínea dentro do corpo, de modo que artistas marciais comuns não conseguiam mais percebê-la como na prova unificada. Ele balançou a cabeça e disse que eram apenas amigos e que estava ali apenas para ajudar com a matrícula. Ao ouvir isso, a expressão dos dois rapazes relaxou um pouco. Embora soubessem que Yang parecia ter sentimentos por Lucian, pensaram que, não sendo do mesmo colégio, a ameaça era bem menor. Afinal, como diz o ditado, água próxima à lua é a primeira a refletir a luz, ou seja, quem está mais perto tem mais chances. Os dois conduziram Lucian e Yang pelo campus, apresentando com orgulho. Disseram que, embora a Universidade Jing não fosse a melhor da capital real, com certeza seria considerada uma das melhores em qualquer outra província. A escola possuía várias salas de prática de artes marciais e os alunos tinham 3 oportunidades por mês de entrar na Torre dos Santos Marciais. Lucian ficou curioso e perguntou se qualquer pessoa podia entrar na Torre do Divino Marechal. Os dois jovens responderam orgulhosamente que a Torre do Divino Marechal era um tesouro nacional e, naturalmente, todos os estudantes de artes marciais podiam utilizá-la. Não apenas os alunos da capital real, mas até artistas marciais de outras províncias podiam solicitar à Associação de Artes Marciais a qualificação para entrar na torre. Lucian então entendeu que os estudantes das 7 universidades do Divino Marechal tinham ainda mais conveniência. Eles podiam entrar a qualquer momento, sem necessidade de solicitar permissão. O jovem loiro então sorriu e disse a Yang que, se alguém a incomodasse, haveria pessoas na escola para defendê-la, mas que ela jamais deveria provocar alguém das 7 universidades do Divino Marechal. Curioso, Lucian perguntou o motivo. Vendo que Lucian interrompia novamente, o rapaz loiro começou a ficar incomodado e impaciente, respondeu: porque os alunos dessas universidades são todos malucos. Eles recebem missões para combater feras exóticas já no primeiro dia de aula. Se você encontrar um deles, vai levar uma surra. O jovem loiro olhou para Lucian com impaciência e perguntou: entendeu? Lucian deu um leve sorriso e acenou com a cabeça. Nesse momento, o grupo chegou à área de matrícula. Lucian se preparou para ir embora depois de deixar Yang, dizendo a ela que podia ligar caso precisasse de ajuda. Yang acenou se despedindo e observou a figura de Lucian se afastando. O jovem loiro achou que Lucian era arrogante demais. O rapaz forte ao lado também demonstrou seu descontentamento. Enquanto ajudava a carregar a bagagem de Yang, o jovem loiro perguntou para qual universidade o amigo dela estava indo. Sem Lucian ao seu lado, a expressão de Yang esfriou na hora. Ela lançou um olhar indiferente para os dois e respondeu: a 7ª Universidade do Divino Marechal. Os dois ficaram momentaneamente atonitos. Yang ergueu levemente o peito, os olhos brilhando, e disse com um tom de certo orgulho: ele é de Baihe. O nome dele é Lucian. Os dois jovens refletiram sobre as palavras de Yang e, de repente, como se percebessem algo, arregalaram os olhos e seus corpos começaram a tremer levemente. O primeiro colocado no Exame Unificado Nacional deste ano, Lucian,